Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos. A nossa aula de hoje é sobre os sistemas logísticos, subsistemas e atividades. O objetivo é mostrar o papel e a importância da logística empresarial no atual contexto competitivo das organizações. De que forma que a logística se desenvolveu, como ela adquiriu uma importância hoje fundamental na estratégia competitiva dessas organizações. E para a gente começar bem essa aula, vamos fazer uma entrevista. José, qual a importância da sua área, a logística, para a organização em que você atua? Bem, para as organizações em geral, a logística hoje é extremamente importante, primeiro porque é um elo bastante expressivo, um elo financeiro muito expressivo para as empresas. Ou seja, se considerarmos que, em geral, todo esse processo da cadeia, da supply chain, da cadeia de abastecimento para as empresas, que nasce na idealização de um produto, na sua viabilidade, estudo de viabilidade, produção, armazenagem, distribuição na rede varejista, atacadista e varejista, ou seja, até chegar no consumidor final, todo esse trajeto, ele implica em custos elevadíssimos, né? Especialmente com o transporte, que, dadas as dimensões aí geográficas dos polos consumidores, representam muito para as empresas em termos de custo. Obviamente, essa necessidade de obter melhores resultados, ou seja, custo-benefício, serão preponderantes quando se faz uma boa gestão logística. Então, para se percorrer todo esse fluxo, tanto o cliente como as suas empresas parceiras que vão participar desta cadeia, se fizerem uma boa gestão de custos, os resultados serão melhores para a empresa, para o cliente. Como vocês podem perceber, é hoje indispensável que uma organização que pretenda conquistar mercados, que pretenda atuar num mercado extremamente abrangente e muito competitivo, que o sistema logístico dessa organização seja muito bom e funcione muito bem. A logística hoje está nesse estágio de possibilitar competitividade das organizações, porém nem sempre foi assim. A logística nasce efetivamente enquanto uma disciplina a partir de estudos de escritos militares. Se a gente for voltar no tempo, é óbvio que a logística sempre existiu. Vamos imaginar, por exemplo, a construção das pirâmides do Egito. É óbvio que eu tive que ter um esforço muito grande de logística, por exemplo, para transportar aquelas pedras que não existem naquela região. Eu tive que movimentá-las, transportá-las. Eu tive que sustentar um exército de trabalhadores para alimentá-los, abrigá-los, para que eles pudessem construir aquelas maravilhas. Mas, se a gente parar para ver historicamente, nós vamos encontrar remotamente lá, por exemplo, nos escritos do Sun Tzu, no livro conhecidíssimo A Arte da Guerra, onde ele está recheado de exemplos de logística, inclusive com um capítulo inteiro voltado para a área de suprimentos, onde ele descreve que tipo de material que deveria ter um exército para combater, quantas carroções de alimentos, de armamentos, etc. Depois a gente vai evoluindo no tempo, vamos encontrar, por exemplo, os escritos do general Clausewitz, que ele também nos seus escritos demonstra a importância dessa atividade, embora o nome logística ainda não existisse. O nome logística vai aparecer mais tarde nos escritos de um historiógrafo, que era o biógrafo de Napoleão Bonaparte, chamado Barão Antoine-Henri Jomini. Ele foi responsável por denominar esta área como logística. Por quê? Porque no exército francês existia um cargo que era o Major des Logis, que era o responsável por abastecer as tropas, por suprir as necessidades das tropas no exército. E aí o Barão de Jomini usa então a expressão logística, que a gente acredita tem a sua origem no verbo francês loger, que significa em essência abrigar, acolher. Mais tarde, no
logo depois da Segunda Guerra Mundial, um tenente-coronel da Marinha Americana chamado George Cyrus Thorpe, ele publica um tratado de logística, onde ele descreve todos os sistemas logísticos, os processos, as atividades desenvolvidas por essa área, e a partir daí a logística ganha o espaço nas organizações não militares. Sai do exército, sai do ambiente militar para as organizações privadas, para as organizações comerciais, industriais, e aí ganha um contexto completamente diferente, um contexto completamente novo. A gente pode dizer que até a Segunda Guerra Mundial, praticamente a logística era uma atividade voltada para o ambiente militar, com a preocupação de transportar, de armazenar e de garantir a disponibilidade dos materiais aonde eles fossem necessários. E sobre uma ótica econômica, exatamente a mesma coisa. Transportar, movimentar materiais, armazenar, para garantir que os produtos estivessem disponíveis onde os clientes desejassem. A partir daí é que começa a haver uma evolução da logística. Mas vamos entender um pouquinho mais o sistema logístico a partir de alguns conceitos elementares que nos permitam compreender um pouco melhor como acontece, como funciona um sistema logístico. Quando a gente fala de logística, a gente tem que entender que a expressão logística é uma expressão extremamente ampla, abrangente. Inclusive a administração de materiais, a gente vê a expressão assim, administração de logística, administração de suprimentos, administração de materiais, logística de materiais ou simplesmente logística. A ideia da logística é a gente entender que ela comporta um conjunto de subsistemas, portanto nós temos aí um sistema logístico. Vamos enxergar esse sistema logístico como ele é, como ele funciona. Essencialmente, o sistema logístico é composto, a gente chama de sistema logístico integrado, ele é composto por logística de suprimentos, logística de produção, logística de distribuição, logística de pós-venda e logística de reciclagem ou logística reversa. Esses são os chamados subsistemas de logística, cada um deles com uma função específica, como a gente vai ver ainda nessa aula. Vamos ver um texto aí para a gente compreender um pouquinho melhor isso que nós estamos falando. Logística é a parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento, ajusante e reverso, eficientes e eficazes dos bens e serviços, bem como as informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Como vocês puderam perceber, a logística exerce um papel importante porque ela é responsável por garantir a disponibilidade dos materiais onde eles sejam necessários. A ideia é que, essencialmente, eu garanta que os materiais estejam no lugar certo, na hora certa, em condições de custo que possibilitem a organização atingir os seus resultados. E isso nos leva, então, aos objetivos dos sistemas logísticos. Quando a gente fala dos objetivos dos sistemas logísticos, essencialmente, estes objetivos são dois grandes objetivos, macro-objetivos, e que representam um certo conflito. De um lado, o sistema logístico tem que atingir um nível de serviço o mais alto possível, um elevado nível de serviço, e de outro, um custo operacional logístico baixo. Ou seja, de um lado eu tenho que ofertar um nível de serviço elevado, em contrapartida custo baixo. A isso a gente chama de trade-off. É uma palavra que não tem uma tradução literal para o português. Simplesmente a gente entende um trade-off como sendo uma troca compensatória. Ou seja, para que eu faça uma coisa acontecer, eu tenho que escolher deixar outra. É uma relação de escolhas onde uma compensa a outra. Um exemplo disso,
quando eu quero determinar o número de armazéns num sistema logístico? É óbvio supor que na medida em que eu vou aumentando o número de unidades de armazenagem, ou seja, 1 armazém, 2, 3, 4, na medida em que eu aumento o número de armazéns, os custos de armazenagem tendem a crescer. Porém, quando eu aumento o número de armazéns num sistema, a contrapartida é que diminuem os custos com transporte e também até os custos de produção. Então, se eu tenho um custo que cresce e um outro custo que cai, o que acontece com o meu custo total? Ele faz uma curva em U, né? Então eu tenho que buscar exatamente aquele ponto em que esta curva em U apresenta o menor custo total, ou seja, onde eu tenho o menor custo logístico total. Por isso, os trade-offs são tão importantes em logística, porque o objetivo da logística é um trade-off, é um conflito, e eu tenho que fazer trocas compensatórias, porque não tem como aumentar nível de serviço sem aumentar custo. Consequentemente, eu preciso fazer o quê? Escolher níveis de serviços elevados a preços que os clientes estejam dispostos a pagar. Na verdade, a lógica é que eu agrego valor aos produtos através dos serviços logísticos. Consequentemente, o cliente se dispõe a pagar quando ele percebe valor. Outra coisa importante é a gente entender, dentro desta visão da logística, o que é a logística. Porque eu estou falando em logística aqui, mas o que é a logística? Essencialmente, a logística é entendida como aquela parte da cadeia de suprimentos que é responsável por planejar, implementar e controlar o fluxo e a armazenagem de matérias-primas, produtos em processo e produtos acabados e todas as informações relacionadas a isso, desde um ponto de origem até um ponto de destino, de uma forma eficiente e efetiva, a custos operacionais baixos que atendam às expectativas dos clientes. Isso é logística. Esse conceito me faz eu entender que existe uma coisa fundamental: fluxos logísticos. O que são os fluxos logísticos? Essencialmente, nós temos aí uma figura onde vocês percebem a existência de 3 fluxos. Um fluxo que é chamado fluxo de informação, que começa no momento